Olá, caro leitor. Daremos início à leitura do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Uma visão científica e bem-humorada de nossas diferenças, dos autores Alan e Barbara Pease. Antes de darmos continuidade, por favor, deixe seu like e segue o nosso canal. Capítulo 7. Nosso coquetel químico. Peter convida Paula para jantar e os dois têm uma noite muito agradável. Na verdade, se entendem tão bem que começam a namorar. Um ano depois, estão voltando do cinema e Paula pergunta o que vão fazer para comemorar o primeiro aniversário. Peter responde: podemos pedir uma pizza e assistir ao tênis na TV. Paula fica em silêncio. Peter desconfia de algum problema e emenda: se você preferir, podemos pedir comida chinesa. Ótimo, Paula responde e se cala outra vez. Peter fica pensando. 1 ano já. Foi em janeiro que nós começamos a sair. Foi quando comprei este carro. Então, já está na hora da revisão dos 12 meses. O mecânico disse que ia dar um jeito na luzinha do óleo que fica piscando. E a caixa de mudanças não está boa. Enquanto isso, Paula pensa: se nosso relacionamento fosse mesmo importante, ele não ia querer comer pizza e ver TV no dia do nosso primeiro aniversário. Só falta convidar os amigos. Eu queria jantar à luz de velas, dançar e fazer planos para o futuro. É claro que nosso namoro é muito mais importante para mim do que para ele. Talvez esteja se sentindo pressionado, percebendo que eu quero um compromisso mais sério. Até eu, às vezes, sinto falta de espaço para mim, para os meus amigos. Acho que preciso pensar mais um pouco no futuro da nossa relação. Vamos continuar nos encontrando ou vamos nos casar? Vamos ter filhos ou não? Eu estou pronta para um compromisso mais sério? Eu quero passar a vida toda ao lado dele? Peter vê a luz do óleo piscando outra vez, se preocupa e pensa: aqueles idiotas da oficina prometeram que consertavam. A garantia está quase acabando. Paula nota o ar de preocupação dele e muda o curso do pensamento. Está preocupado. Não está feliz. Aposto que está me achando gorda e mal vestida. Eu sei que devia fazer mais exercícios. Ele sempre elogia o corpo da Cora e diz que eu devia frequentar a mesma academia que ela. Minhas amigas acham que ele tinha mais que gostar de mim do jeito que eu sou e não ficar tentando me modificar. Talvez elas tenham razão. Mas o pensamento de Peter está longe. Vou trocar de oficina, eles vão vir. Paula, ainda olhando para Peter, continua pensando. Agora ele está bravo mesmo. O rosto está tão tenso. Talvez esteja entendendo tudo errado. Ele queria uma definição. Será que percebeu que eu não estou certa dos meus sentimentos? É isso. É por isso que ele está calado. Tem medo de ser rejeitado. Dá para ver o sofrimento em seus olhos. O pensamento de Peter segue. Dessa vez, eles vão ter que fazer um serviço decente. Se vierem de novo com aquela conversa de defeito de fabricação e dizendo que a garantia não cobre, eles vão ver. Paguei uma fortuna por este carro e... Peter? Paula chama. O que foi? Peter responde bruscamente. Não gostou de ter seus pensamentos interrompidos. Por favor, não se torture. Talvez eu esteja errada. Me sinto tão mal. Acho que preciso de tempo. A vida não é fácil mesmo. É claro, ele resmunga. Você deve estar me achando um idiota, não é? Não, ele responde sem entender. É que... não sei mais. Estou confusa. Preciso de tempo para pensar, ela diz. Peter se pergunta, de que diabos ela está falando? Vou dizer tudo bem e amanhã ela já esqueceu.
Deve estar para ficar menstruada. Obrigado, Peter. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Olhando nos olhos dele, Paula pensa o quanto ele é especial. Vai ter que pensar muito antes de resolver. Ela passa a noite em claro. De manhã, liga para sua amiga Cora e combina um almoço para conversarem. Por seu lado, Peter chega em casa, abre uma cerveja e liga a televisão, convencido de que Paula está com tensão pré-menstrual. Paula e Cora se encontram e conversam até o fim da tarde. Dias depois, Peter encontra o namorado de Cora, que diz: Então, você e Paula estão com problemas? Peter não entende nada e até acha graça. Do que você está falando? Mas dá uma olhada aqui na luzinha do óleo e diz o que você acha. Como os hormônios nos governam. Antigamente se pensava que os hormônios só afetavam o corpo, não o cérebro. Hoje se sabe que os hormônios programam o cérebro antes do nascimento, ditando nossos pensamentos e atitudes. Na adolescência, o nível de testosterona é de 15 a 20 vezes mais alto nos meninos que nas meninas, sendo que neles o cérebro controla o fluxo de acordo com as necessidades do corpo. Na puberdade, uma onda de testosterona invade o corpo do menino, provocando um estirão de crescimento e ajustando seu corpo em 15% de gordura e 45% de proteína. Durante a adolescência, as modificações do físico se encaminham para atender a função biológica masculina, máquina de caçar comida. Os rapazes se destacam no esporte porque seu corpo, preparado pelos hormônios, aproveita bem a respiração, com excelente distribuição de oxigênio através dos glóbulos vermelhos, facilitando a corrida, o salto e a luta. Os esteroides são hormônios masculinos que aumentam a massa muscular, dando aos atletas habilidades de caça extra e uma vantagem desleal sobre os que não fazem uso dessa substância. Os hormônios femininos têm efeito diferente sobre as meninas. Ao contrário dos masculinos, que são liberados regularmente no corpo dos meninos, os femininos vêm em grandes ondas de 28 em 28 dias, complicando a vida de mulheres e mocinhas devido à instabilidade emocional que provocam. Esses hormônios ajustam o corpo das meninas em 26% de gordura e 20% de proteína, para desespero das mulheres em todo o mundo. A finalidade dessa gordura adicional é preservar energia para a amamentação, garantindo a sobrevivência quando o alimento escasseia. Por isso, os hormônios femininos são usados para engordar animais que vão ser consumidos. Os masculinos não serviriam, já que reduzem a gordura e aumentam os músculos. A química do amor. Você encontrou aquela pessoa especial. Coração acelerado, mãos molhadas de suor, borboletas no estômago. O corpo todo vibra. Jantam juntos e você está nas nuvens. Para encerrar a noite, um beijo. Você parece derreter por dentro. Nos dias seguintes, tem pouca vontade de comer, mas nunca se sentiu tão bem. Até o resfriado sumiu. Existem evidências de que o fenômeno do amor resulta de uma série de reações químicas no cérebro que provocam efeitos físicos e mentais. Calcula-se em 100 bilhões o número de neurônios que formam a rede de comunicação cerebral. Candice Pert, do American National Institute of Health, em uma pesquisa pioneira, descobriu os neuropeptídeos, filamentos de aminoácidos que circulam pelo corpo e se juntam a receptores compatíveis. Já foram identificados 60 tipos diferentes de neuropeptídeos, e são eles que, agregados aos receptores, disparam no corpo as reações emocionais. Em outras palavras, todas as nossas emoções, amor, tristeza, alegria,
são bioquímicas. O cientista britânico Francis Crick, que, com sua equipe, conquistou o Prêmio Nobel de Medicina por decifrar o código do DNA que determina os genes, assombrou a comunidade médica quando afirmou: você, suas alegrias, tristezas, ambições, decisões, seu senso de identidade, o amor, tudo isso não é mais que a atuação de um enorme conjunto de células nervosas. A principal substância química que provoca os sintomas da paixão é a feniletinamina, da família das anfetaminas, encontrada no chocolate. É a maior responsável pelo coração disparado, pela mão suada, pelas pupilas dilatadas e pelas borboletas no estômago. A adrenalina também é liberada, acelerando ainda mais o coração, deixando a pessoa alerta e com uma sensação de bem-estar. E há ainda as endorfinas, que melhoram o sistema imunológico e curam a gripe. Quando duas pessoas se beijam, seus cérebros fazem uma rápida análise da saliva um do outro e decidem sobre a compatibilidade genética. O cérebro feminino, como dissemos no início do livro, faz ainda um exame químico do sistema imunológico masculino. Todas essas reações positivas explicam uma coisa: as pessoas apaixonadas são mais saudáveis e resistentes a doenças. O amor faz bem à saúde. A química hormonal. O estrogênio é o hormônio feminino que dá à mulher uma sensação de contentamento e bem-estar e exerce papel importante em sua função de perpetuadora da espécie e guardiã da cria. Pelo seu efeito calmante, é aplicado em prisioneiros que têm atitudes violentas. É a redução do nível de estrogênio que provoca falhas na memória das mulheres depois da menopausa. As que fazem terapia de reposição hormonal superam esse problema. A progesterona é o hormônio que desperta o instinto maternal e protetor para estimular a mulher a cumprir com eficiência seu papel de guardiã da cria. Não é apenas a visão de um bebê que faz liberar progesterona no organismo. Pesquisas demonstram que qualquer forma semelhante à do bebê, pernas e braços roliços, tronco rechonchudo, tem o mesmo efeito. A reação a essas formas é tão forte que o hormônio é liberado quando a mulher vê um objeto com essas características, ainda que seja um brinquedo. TPM e desejo sexual. A tensão pré-menstrual, TPM, é um problema sério para a mulher moderna, mas desconhecido por suas ancestrais. Como a mulher estava quase sempre grávida, seus problemas ligados à menstruação ocorriam em média de 10 a 20 vezes na vida. Atualmente, são 12 vezes por ano. Durante a idade fértil, de 12 a 50 anos, são de 350 a 400 episódios de TPM, se levarmos em conta a média de 2,4 filhos. E para as que não têm filhos, o número chega a 500. Até o surgimento da pílula anticoncepcional, ninguém tinha reparado que a mulher passava por altos e baixos emocionais. Nos primeiros 21 dias depois da menstruação, o estrogênio provoca uma sensação de bem-estar e satisfação em uma atitude positiva na maioria das mulheres que ainda não chegaram à menopausa. O desejo sexual vai aumentando gradativamente, até chegar a um ponto específico entre o 18º e o 21º dia, período em que o nível de testosterona da mulher é mais alto, havendo mais possibilidade de ocorrer a concepção. A natureza é sábia. Estabelece um programa para a maioria das fêmeas, fazendo com que fiquem mais interessadas em sexo durante o período fértil. Nos animais, pode-se observar isso facilmente. A égua no cio, por exemplo, provoca e excita o cavalo, mas só permite a cobertura no exato segundo em que o óvulo está na posição de ser fecundado. As mulheres não percebem, mas passam por fases e reações
semelhantes. Pode acontecer de uma mulher ir para a cama com um homem que acabou de conhecer uma festa e no dia seguinte não encontrar explicação para o que fez. Não sei o que aconteceu. A gente tinha acabado de se conhecer e de repente eu estava na cama com ele. Eu nunca fiz isso. Como outras fêmeas, ela encontrou um macho no exato momento em que eram maiores as chances de engravidar. Seu cérebro, através do subconsciente, decodificou a constituição genética, o estado do sistema imunológico e outras características daquele homem. Sempre que esses dados alcançam um nível razoável de aceitabilidade, a natureza assume o comando. Mulheres que passam por essa situação não conseguem explicar. Falam em destino ou estranha atração magnética. Elas não sabem que foi tudo obra dos hormônios. Como resultado de momentos assim, muitas acabam envolvidas com parceiros completamente inadequados. A tristeza química da mulher. Entre 21 e 28 dias depois da menstruação, os hormônios femininos caem drasticamente, fazendo surgir um conjunto de incômodos conhecidos como tensão pré-menstrual, TPM. Muitas mulheres têm sintomas que vão da sensação de maus pressentimentos, tristeza, depressão, até tendências suicidas. Uma em cada 25 mulheres passa por um desequilíbrio hormonal tão sério que chega a sofrer mudanças na personalidade. Vários estudos concluíram que a maior parte dos crimes cometidos por mulheres, como agressões e furtos em lojas, acontecem entre o 21º e o 28º dia do ciclo menstrual. Nesse período, aumentam consideravelmente as visitas a terapeutas, psiquiatras e astrólogos, e muitas mulheres têm a impressão de estar perdendo o controle ou enlouquecendo. Estudos bem documentados comprovam que mulheres com TPM correm um risco 4 ou 5 vezes maior de se envolverem quando ao volante em acidentes de carro. Os hormônios femininos, há muito, são empregados para acalmar pessoas agressivas. Em alguns países, no julgamento de crimes violentos cometidos por mulheres, ao pronunciar a sentença, o juiz leva em consideração o fato de a ré estar ou não em um período pré-menstrual. Quando as mulheres chegam à menopausa, entre os 40 e 50 e poucos anos, passam por várias mudanças emocionais, psicológicas e hormonais que variam de uma para a outra. Testosterona, prêmio ou castigo? Os hormônios masculinos, em especial a testosterona, podem ser chamados hormônios da agressão. A testosterona é largamente responsável pela sobrevivência da espécie humana, por impulsionar o homem a perseguir, abater a presa e afastar os predadores. É também esse hormônio que faz a barba crescer, causa a calvície, engrossa a voz e melhora a habilidade espacial. Já foi demonstrado que os homens de voz grave têm mais do dobro de ejaculações por semana do que os tenores. Pessoas tratadas com testosterona têm menos dificuldade em entender mapas e guias de ruas. Outro dado interessante é que a asma e a preferência pelo uso da mão esquerda têm sido ligadas à testosterona, e hoje em dia se sabe que homens que fumam ou bebem em excesso têm reduzido o nível desse hormônio no sangue. O lado negativo do efeito da testosterona sobre o homem moderno é que, se não for queimada através de atividade física, pode aumentar a agressividade e provocar conduta antissocial. Com a testosterona invadindo seus corpos, rapazes de 12 a 17 anos ficam mais propensos a cometer crimes. Com a dose de testosterona, um homem sem iniciativa vai despertar, ficar mais decidido e autoconfiante. Na mulher, a mesma dosagem aumenta a agressividade, mas não tem o efeito químico observado no homem. É que o cérebro masculino é programado para reagir à testosterona,
e o feminino não. Ainda não se sabe a razão, mas certamente a habilidade espacial está ligada a isso. Atenção, mulheres! Cuidado com homens canhotos, carecas, de barba cerrada, que lidam com contabilidade, leem mapas e espirram ao mesmo tempo. Entre 50 e 60 anos de idade, o nível de testosterona diminui e o homem se torna menos agressivo e mais voltado para a família. Com a mulher, acontece o inverso. Depois da menopausa, cai o nível de estrogênio, fazendo com que o de testosterona fique relativamente mais alto. Esta pode ser uma das razões pelas quais as mulheres de 45 a 50 anos ficam mais decididas e autoconfiantes. O lado negativo é que, às vezes, nascem pelos no rosto e elas se tornam mais vulneráveis ao estresse e a acidentes vasculares cerebrais. O caso da louça voadora. Bárbara Pease, autora deste livro, não sabia do alto teor de testosterona contido na pílula anticoncepcional que estava tomando. Seu marido, Alan, logo aprendeu a difícil arte de se desviar de pratos e outros objetos voadores durante a fase de TPM de Bárbara e redescobriu seu talento para corridas de curta distância. O interessante é que a capacidade ou incapacidade de estacionar o carro junto ao meio-fio deixou de provocar discussões entre o casal porque melhorou muito com a medicação. Um exame de sangue apontou excesso de testosterona e ela mudou para outro tipo de pílula. Em um mês, cessaram as mudanças de humor. Mas Alan tinha a impressão de estar casado com a bibliotecária que se preparava para ser freira. Nova troca de remédio. Desta vez, elevando o nível de testosterona até um ponto seguro. Seguro para ela, para o casamento e para a louça do casal. Por que os homens são agressivos? A testosterona é o hormônio do sucesso, da realização e da competitividade. E em mãos ou testículos erradas, torna animais machos e homens potencialmente perigosos. Pais e mães, em sua maioria, reconhecem a mania quase insaciável dos garotos de assistir a filmes violentos e sua capacidade de lembrar e descrever com detalhes cenas de agressividade. As garotas, em geral, não se interessam por esse tipo de filme. Um estudo da Universidade de Sydney mostrou que, quando frente a um conflito, como uma briga no pátio da escola, 74% dos meninos usam a agressão física ou verbal para resolver o problema, enquanto que 78% das meninas tentam se afastar ou negociar. Os homens respondem por 92% dos toques de buzina em sinais de trânsito, 96% dos arrombamentos e 88% dos assassinatos. Praticamente todos os portadores de desvios sexuais são homens, e as poucas mulheres com essa patologia apresentaram altos níveis de hormônio masculino. Estudos feitos com atletas concluíram que seu nível de testosterona era consideravelmente mais alto ao fim da prova do que antes dela, demonstrando como a competição pode aumentar o nível de agressividade. Equipes esportivas da Nova Zelândia frequentemente executam haka, a dança de guerra dos Maori, antes de começar a partida. Fazem isso com dois objetivos: assustar a equipe contrária e aumentar o nível de testosterona nos atletas. A função das torcidas é a mesma: elevar o nível desse hormônio em jogadores e torcedores. Estudos confirmam que os mais altos índices de violência coletiva ocorrem em partidas em que a torcida é mais acirrada. Por que os homens trabalham duro? O professor James Debs, da Universidade do Estado da Geórgia, colheu amostras de saliva de homens com as mais diversas ocupações, de grandes comerciantes e políticos a desportistas, padres
e presidiários. Descobriu que os mais ativos em cada área apresentavam altos níveis de testosterona. Os níveis mais baixos foram encontrados nos padres, indicando menor atividade sexual e menos competitividade. Observou também que mulheres de sucesso em suas profissões, como advogadas e vendedoras, tinham níveis de testosterona mais altos que a média. Concluiu então que não apenas a testosterona leva ao sucesso, o sucesso também aumenta a produção de testosterona. Os melhores cães, gatos, cavalos, pódios e macacos são os que apresentam níveis mais altos de hormônio masculino. Homens com muita testosterona têm, historicamente, dominado a raça humana, e é razoável supor que as mulheres que se destacaram tenham recebido uma dose adicional de hormônio masculino entre 6 e 8 semanas de vida intrauterina. Criatura com os mais altos níveis de testosterona dominam o reino animal. Níveis constantes de testosterona não consumida, porém, são um sério perigo. Um exemplo assustador veio recentemente dos Estados Unidos. 118 estudantes de direito tiveram suas vidas acompanhadas e monitoradas durante 30 anos. Entre os mais agressivos, houve 4 vezes mais mortes no período. Eis aí uma boa razão para incentivar os jovens a praticarem atividades físicas regularmente, testosterona e habilidade espacial. Você certamente já se convenceu de que a habilidade espacial, um dos mais fortes atributos masculinos, está ligada à testosterona. No capítulo 3, vimos como esse hormônio é o principal responsável pela configuração do cérebro do feto do sexo masculino, XY, e pela instalação do programa que leva às habilidades espaciais necessárias à perseguição e à caça. Logo, quanto mais testosterona o corpo produz, mais forte será a orientação masculina do comportamento do cérebro. Ratos machos, que recebem injeções de hormônio masculino, conseguiram encontrar mais rapidamente a saída de um labirinto. As fêmeas também melhoraram seu senso de orientação, mas não tanto quanto os machos. O índice de agressividade também subiu em ambos os sexos. No teste de estruturação do cérebro, homens com muita testosterona marcam entre -50 e mais 50 pontos. Geralmente, se sai bem na leitura de mapas e nos videogames. Tem boa orientação e boa pontaria. A barba é cerrada e prefere os esportes de caça, como futebol, bilhar e corridas de automóveis, além de estacionarem com perfeição junto ao meio-fio. Fazem uma coisa de cada vez e não se cansam facilmente. Voluntários que receberam uma dose extra de testosterona mostraram resistência muito maior aos exercícios físicos, como caminhadas e corridas de longa distância, e conseguiram se concentrar nas atividades por mais tempo. Não admira que as lésbicas possuem muito desses atributos. Susan Resnick, do Institute of Young dos Estados Unidos, relatou: as meninas que receberam, na vida fetal, quantidades anormais de hormônio masculino tinham habilidades espaciais muito superiores às de suas irmãs que não passaram pela mesma situação. Enquanto a testosterona melhora a habilidade espacial, o estrogênio, hormônio feminino, inibe. As mulheres têm muito menos testosterona que os homens e, por isso, quanto mais feminino o cérebro, menor a habilidade espacial. Mulheres muito femininas não se saem bem estacionando junto ao meio-fio nem procurando ler mapas, porque os homens engordam na frente e as mulheres engordam atrás. A natureza distribui o excesso de gordura o mais longe possível dos órgãos vitais do corpo, de modo a não perturbar seu funcionamento. Em geral, há pouca ou nenhuma gordura em volta do cérebro, coração e órgãos genitais.
As mulheres têm mais um órgão vital, os ovários. Por isso, as que estão em idade fértil tendem a não acumular na barriga excesso de gordura, que se distribui pelas coxas, região glútea e parte interna dos braços. Quando a mulher sofre uma cirurgia para a retirada dos ovários, a natureza redistribui a gordura e a barriga aumenta. Os homens, como não têm ovários, ficam barrigudos, além de acumular alguma gordura nas costas. Raramente se vê um homem de pernas gordas. Fim do capítulo. Se você tiver alguma sugestão de livro ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários. Se a leitura fez sentido para você, compartilhe e se inscreve no canal. E vamos para o próximo capítulo.